Estou aqui para falar com vocês sobre o nosso treinamento do dia 29, próximo sábado, às 9h30 da manhã, quando a gente vai abordar os televisores com placa única, como esse que está aqui, que é um Aiva. Não é das grandes coisas, né? Mas televisão com placa única nenhuma é grande coisa, né? Qual é a ideia do treinamento? A ideia do treinamento é a gente entender a distribuição dos circuitos nesse tipo de placa, como poderia ser com essa daqui também. Isso aqui é uma Philco, poderia ser uma TCL, poderia ser uma Multilaser e várias outras. Lembrando que até Samsung, ainda não aqui no Brasil, mas na América Latina já tem aparelho com placa única, tá? A OC também tem alguns modelos com placa única, Philips. Então, é necessário a gente entender um pouquinho a distribuição das etapas aqui, porque muita gente tem simplesmente, quando tem um defeito, trocado a placa principal do aparelho. Quando muitas vezes você tem um defeito no conversor DC-DC, fonte do aparelho, defeito na fonte do aparelho, driver dos LEDs, aqui está o driver dos LEDs, aqui vai para os barramentos, que é o circuito backlight, né? A fonte de alimentação, na realidade aqui separa, né? Fonte e driver, placa principal. Então você pode ter um defeito na parte da placa principal, da main unit, um conversor DC-DC com defeito, um reguladorzinho de tensão. Você pode ter um defeito que o aparelho está inoperante, defeito de fonte, um diodo, capacitor. Esses caras aqui também dão defeito, tá? Aliás, dão mais defeito que os convencionais. Capacitor de alumínio, ó, vários deles, ó. Isso aqui dá muito defeito. Da mesma forma que esses camaradas azuizinhos aqui, ó, nessas placas de Philco, dá muito defeito. Isso aqui não presta, nunca prestou, nem na época da televisão de válvula, não é agora que vai prestar. Certo? Então, muitas falhas que eu tenho visto o pessoal trocando a placa e, obviamente, perdendo parte dos serviços, porque o preço da placa não vai ser o preço de um conversorzinho DC-DC, de um diodinho aqui do driver dos LEDs ou da fonte. O preço da placa é maior. Obviamente, o orçamento será maior e você vai, em alguns casos, espantar o cliente. Mas, sim, ao invés de você cobrar R$600, porque a placa custou 400, você vai localizar aqui um diodo danificado aqui na fonte, um capacitor, um fotoacoplador, a fonte não está funcionando, você troca esse componente aqui, a fonte volta a funcionar. Quanto você gastou? Às vezes nada, tirou de uma outra placa de sucata. Aí você pode reduzir, em vez de cobrar 600 ao cliente, porque gastou 400 na placa, você cobra 350 ao cliente, porque você gastou R$5 num diodo, num fotoacoplador. Pensem nisso. E a gente vai aprender também como você vai, no caso de um aparelho inoperante, você vai, usando simplesmente uma fonte ATX de computador, você vai poder ligar a parte da placa principal sem que a fonte funcione. A fonte está inoperante. Como é que você vai dar um orçamento para um aparelho desse? Se a fonte não funciona, você não tem funcionamento da parte da placa principal, você não vai ver imagem. Será que tem mais defeito? Será que essa tela está boa? Como é que você vai saber? Muito fácil. A fonte está inoperante, você vai aprender a alimentar a saída da fonte para alimentar o restante do circuito usando uma fonte de computador. Você nem ser uma fonte de bancada com ajuste de tensão e corrente. Uma fonte ATX que gera 12 volts vai resolver teu problema. Você vai alimentar a saída da fonte. Se a main unit, a parte da main unit estiver ok, o aparelho vai ligar, vai acender LED standby, vai ter som. Óbvio, não vai ter imagem porque o driver não está sendo alimentado, né? Ele faz parte da fonte, mas aí você vai vir aqui, ó, com um testadorzinho de LED, você acende o backlight. Se a main estiver funcionando belezinha, T-Com está funcionando, você vai ter imagem na tela. E você vai poder saber, a tela está legal, o defeito é só fonte, e a tela está ruim, acabou por aqui, ou vai ter que dar um jeito na tela também, ou tem um defeito na main, ou o aparelho tem imagem, mas não tem som, mas não tem imagem. Você vai poder diagnosticar para não perder tempo. Vai que você dá um orçamento para consertar a parte da fonte, o cliente aceita, aí quando você conserta a fonte, você descobre que a parte da main não está funcionando direito. Você já deu orçamento, não tem mais o que fazer, vai ter que consertar pagando do teu bolso. Você não quer isso, né? Gente, dia 29, às 9h30 da manhã, estaremos aqui juntos para mais esse treinamento, reparando TVs com placas conjugadas. Observando, vamos falar também de televisores
com sistema Roku. Dicas para você solucionar alguns dos diversos problemas que esses aparelhos têm apresentado e tirado o nosso sono, ok? Aguardo vocês. Inscrições pelo nosso WhatsApp vai aparecer aí abaixo do vídeo, mas é o 21 996489210. Ah, e lembrando, quem tiver inscrito para o treinamento de novembro terá um desconto especial para participar da live e do treinamento do mês de dezembro, onde vamos estar abordando um tema bastante interessante: testes para telas de televisores Samsung, porque tem muita gente condenando tela e o defeito não é tela, o defeito está na placa principal. E você perde o serviço e perde o cliente. Se ele levar o aparelho para outro, o outro vai matar o defeito, você vai ficar sem dinheiro e sem seu cliente. Ok? Então, quem tiver inscrito no treinamento de novembro terá um desconto especial para participar da live de dezembro, dia 13 de dezembro, sobre análise de defeitos em tela de TV Samsung. É tela ou não é tela? Vamos saber isso no dia 13 de dezembro. E no dia 20 de dezembro, vamos estar aprofundando nosso conhecimento sobre recuperação de telas. Mais informações, mais dicas e tirando dúvidas em relação ao que já foi falado anteriormente. Não percam também o treinamento de dezembro e a live de dezembro. Valeu? Fiquem com Deus. Fui!